Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. A nossa convidada de hoje, você está vendo aí no vídeo, doutora Laís Consuelo Rodrigues Tosta. Doutora Laís, ortodontista, e é uma alegria muito grande tê-la, ela que é muito conhecida aqui em Orlândia. São 36 anos que ela trabalha nesse segmento da odontologia, com muita competência. Uma alegria muito grande recebê-la aqui, doutora. Eu também estou muito alegre e honrada com o seu convite de estar participando do teu programa. A gente sabe que a sua família é de Ituverava. Seu pai também dentista. Conte-me como é que a sua família em si, é natural que o despertar para a odontologia com certeza foi pela profissão do seu pai? Foi. Eu ficava muito no consultório com o meu pai e eu tenho irmã também que é dentista, tenho tios e eu me apaixonei pela profissão. E antes de fazer a faculdade, eu já tinha decidido que eu queria ser ortodontista. Era minha paixão, ortodontia. Além de definir pela odontologia, eu já também tinha a especialidade. Pela ortodontia. Da parte de odontologia, eu gosto muito de ortodontia. A minha irmã já gosta mais da parte de cirurgia, né? Então, são vários segmentos da odontologia e eu sou apaixonada pela ortodontia. A sua trajetória educacional foi toda em Ituverava na sua adolescência. Até que idade estudou lá em Ituverava e depois foi para Ribeirão? Eu fui fazer cursinho em Ribeirão, depois eu fiz odontologia na USP e fiz uma pós-graduação em ortodontia com Tatsuko Sakima, porque não tinha na USP na época que eu me formei. E depois eu fiz um mestrado com ele também. Foi meu grande professor. Eu era apaixonada por ele, ele faleceu, infelizmente, mas foi um grande mentor. Estudei também com o cara que escreveu o livro da USP, que foi uma honra ter estudado com ele, Sebastião Interlandi. Foi outro grande mentor na minha vida. Então, na verdade, essas são as referências que a senhora teve nessa sua trajetória propriamente dita. Agora, sim, tive vários professores fantásticos, mas não dá tempo para citar todos, né? E a gente sabe que a faculdade de odontologia da USP, com certeza, doutor, é uma faculdade muito conceituada, né? Foi difícil passar nessa faculdade? Como é que foi? Não, na verdade eu entrei com 17 anos. Foi na primeira, então, de primeira? Foi na primeira. E meu pai tinha estudado na minha faculdade. E eu fui aluna de alguns amigos dele que se formaram com ele. Então foi muito prazeroso. Agora, você mencionou aqui o nome do professor Tatsuko Sakima. Sim. Ele era seu professor, acompanhou também até no mestrado. Me conte essa... Foi. Não, eu fiz ortodontia preventiva, depois eu fiz a ortodontia interceptadora e tal. E eu trabalhei no consultório dele por um tempo também, no consultório dele de Jabuticabal. Ele me convidou e eu trabalhei com ele. E quando eu fiquei sabendo que ele ia abrir uma turma para o mestrado, eu me candidatei e ele me convidou, me aceitou. Eu voltei a estudar com ele. E a gente vê aqui, natural, que hoje as faculdades de odontologia lá de Ribeirão Preto fazem também um atendimento à população para poder treinar aqueles que estão estudando. Naquele tempo também já tinha essa opção? Sim, o atendimento na USP é gratuito. E de ortodontia também. E era em que lugar que era feito o atendimento? Na própria faculdade? Na própria faculdade, como é feito até hoje. Ali na entrada do campus da USP, fica a primeira faculdade à direita, fica a faculdade de odontologia, depois a farmácia, porque a gente tem área de farmácia, a gente aula tanto na faculdade de odontologia como na de farmácia, e depois vem as outras, direito, economia, medicina, mas são todas no mesmo campo. Alguma dentista que trabalha aqui em Orlândia foi contemporânea sua de escola? Ou na sua época, não? Não, tá. Não estudei com ninguém. Não tinha pessoas de Orlândia na minha classe. Agora, quando você fazia o curso, estava determinado, como você disse, em função do seu pai, de fazer já o segmento da parte de ortodontia. É a oportunidade que eu gostaria que você, então, explicasse as especialidades que tem para seguir adiante a carreira de um dentista. Quais são os segmentos importantes?
Bom, dentro da odontologia, nós temos a pediatria, que trata crianças, né? Depois nós temos a parte de prótese, que fazem as reabilitações orais, a dentística, que fazem as restaurações mais simples, mas também fazem reabilitações protéticas, temos endodontia, que trata canal, periodontia, que trata o que está em volta do dente, que é a gengiva, e a implantodontia, que mexe com a realização de implantes e recupera, coloca dentes que as pessoas perderam, né, com um post de titânio. Então, a odontologia avançou bastante. Na minha época, não tinha, quando eu me formei, não tinha implantodontia. Ainda não existia esse implante Não. dentário. Mas aí um alemão, que era até médico, começou a trabalhar com implantes para pessoas mutiladas e ele criou um tipo de titânio que adere ao osso. O Entendeu? problema era a rejeição, doutora, nesse caso? Se não tivesse um material que se adequasse? Porque esse titânio tem um tratamento específico que ele adere ao osso. Então, ele ósteo-integra. E tinha infecções, e não tinha esse tratamento antes, né? E esse Branemar que possibilitou essa parte. Ele era um médico, fazia reabilitação de pessoas que, por exemplo, eram mutiladas ou por guerra ou por câncer, né? Então, aí desenvolveu bastante a implantodontia. Agora, no seu segmento de ortodontia, ele já tem uma tradição de quanto tempo que chegou essa técnica aqui no Brasil? No tempo do seu pai já existia? Não. Ou seu pai atuava em outro segmento? A evolução da ortodontia, antes todos os dentes eram bandados, né? Na verdade, desde a antiguidade, os dentes, eles faziam dentes com marfim, dentes de elefante, amarravam com fios de ouro na boca das pessoas, né? Então, houve veio evolução. E a ortodontia, antigamente, ela era todos os dentes bandados com uma lâmina de metal, depois vieram os brackets, que são colados, são só as pecinhas, depois vieram os brackets cerâmicos, né? E agora, para casos não muito complicados, tem o Invisalign, que não usa brackets e usa aparelhos móveis, né? Que vão sendo mudados quinzenalmente. Então, houve uma evolução muito grande em todos os ramos da odontologia. Interessante, né? Se a gente pegar a minha geração, eu estou com mais de 60 anos, no meu tempo não existia essa especialidade que a gente tivesse tanto acesso. Os meus filhos, por exemplo, todos eles foram, aliás, pacientes que a gente fala, seus, né? Estiveram contigo. Tive o prazer de E eu, depois de mais de 60, coloquei um aparelho dentário porque eu tinha muito dente na boca, porque em função até do formato. Isso sim é uma prova de evolução que aconteceu, né, doutor? Sim. Hoje, antigamente, o adulto não se beneficiava do tratamento ortodôntico. Hoje, o adulto se beneficia. Tem muito paciente que recorre ao tratamento ortodôntico tardio, fala, eu passei, esse dente era torto, fiquei chateado, e não sabe, não mais. Hoje a população tem consciência que o adulto também pode se beneficiar do tratamento ortodôntico, né? E havia também, tempos atrás, como eu expliquei, quando eu me formei, não tinha curso de ortodontia na USP de Ribeirão, eu fiz na Unesp em Araraquara. Havia uma deficiência de profissionais. Por exemplo, em Ituverava não havia um ortodontista, o pessoal que quisesse tratar deveria tratar em Ribeirão. Hoje existe uma oferta maior no mercado de ortodontistas, o material era todo importado, hoje nós temos indústrias nacionais de boa qualidade, o que barateou o custo do tratamento que antes era muito alto, né? Agora, interessante que eu vejo aqui, depois que você se formou, você seguiu o seu mestre, chegou a trabalhar também em Jaboticabal, foi isso? Trabalhei com ele lá, no consultório dele. Por quais cidades que você passou antes de vir para Orlândia? Eu fui trabalhar antes em Piracicaba. De Piracicaba já vim para cá. Foi onde eu conheci o pai dos meus filhos, né? Me casei e ele era de Orlândia e eu vim para cá e já fiquei só na ortodontia.
Então, a sua chegada em Orlândia foi em 1987. Foi. E hoje você vê tantas pessoas que passaram, é um reconhecimento de missão cumprida, né, doutora? Não, sabe, parece um tanto assim exagero, mas eu tenho muito amor nos meus pacientes, sabe? Gosto da minha profissão, gosto dos pacientes. E eu me senti adotada por Orlândia e adotei a Orlândia também como minha cidade, porque eu vivi até 16 anos em Ituverava e vivi a maior parte da minha vida aqui em Orlândia. Então, as pessoas que eu mais conheço, a quantidade de pessoas que eu conheço, que eu convivi, é daqui, entendeu? Na verdade, você tem mais tempo de vida em Orlândia do que em Ituverava. Do que qualquer outro lugar. E meus filhos também gostam muito, tanto que meu filho se formou em São Paulo, veio para cá, minha filha também veio para cá, então eu acho que eu vou terminar meus dias aqui em Orlândia. Você tem 2 filhos, Bruna e Gabriela. Sim. O Bruno atua no segmento mais agrícola. Ele fez administração de empresa, né? Trabalha junto com o pai. E a Gabriela é otorrino, ela recebeu um convite para trabalhar junto com o Dr. Marcelo e o Dr. Gabriel, coisa que me deixou muito alegre, porque posso ficar mais perto da minha filha, e pela qualidade do trabalho e o reconhecimento que eles têm como profissionais, né? Ela atua, portanto, em Orlândia. Atua em Orlândia. Tá. Ela agora, trabalha... uma pergunta agora, especificamente, várias perguntas na sua atividade profissional. Qual o tipo mais comum, né, de atendimento que você faz nos seus consultórios, ou no seu consultório, perdão? Então, eu até pedi para você que eu gostaria, porque por ser apaixonada pela minha profissão, eu gostaria de falar algumas coisas da minha profissão que são dúvidas de alguns colegas e, às vezes, de pessoas, as dúvidas de mães, de crianças. Então, eu gostaria de falar alguma coisa que pudesse ajudar a população nesse sentido, né? Então, eu trouxe alguns modelos aqui para mostrar o que é normal e o que deve ser preocupante. E mais ou menos a idade que os pais devem procurar um profissional para cada problema. Porque o tratamento, depois que cessa o crescimento, tem limitações. Quando a criança está crescendo, é como se fosse um galho verde. Então, tem muito material orgânico e pouco material, não é tão mineralizado o osso. Então, ele tem uma certa plasticidade. Então, se tem uma discrepância entre os ossos, você pode corrigir. Uma discrepância onde não caibam todos os dentes dentro da boca, você pode aumentar o tamanho da boca. Isso já é restrito num paciente adulto que teve a maturação óssea e que não tem essa plasticidade. Então, o tratamento no adulto tem certas limitações. Agora, dentro desse gancho, voltando às crianças, é mito, verdade, uso de chupeta, que sempre a gente ouve, chupeta deixa a criança com o dente para fora. É verdade. É verdade? É verdade. Porque existe a matriz funcional. A ortodontia funciona desse jeito. Você coloca uma pressão e o dente reabsorve o osso para onde ele vai e forma o osso de onde ele saiu. A chupeta é uma pressão constante nos dentes. Vai depender da intensidade, a duração e a frequência. Então, uma criança que fica com a chupeta o tempo todo na boca, ela está dando um estímulo de crescimento para a parte superior. Tá, vamos pegar aqui com calma. Então, este seria um problema que a criança pode agravar ou criar, que ela poderia ter uma mordida. Conduz aqui e com aquela câmera ali. Fica à vontade, doutora. Então, por exemplo, a chupeta e o dedo causam esse tipo de problema. Numa oclusão normal, os dentes superiores seriam como uma tampa para os inferiores. Então, a oclusão, o formato normal é esse aqui que eu estou dedo em cima. Aquele que é um sujeito, por exemplo, a chupeta. A protrusão superior. Sim. O dedo e a chupeta causam esse tipo de problema. Além da mordida aberta anterior,
que pode fazer a criança ficar falando com cerceio anterior, né? Com deglutição atípica, engole errado. Então, há deformações na arcada dentária e no perfil também esqueletal da criança. E se a criança já é uma criança que tem uma tendência a ter esse tipo de problema, se ela chupar chupeta, vai agravar muito mais, né? Se ela tiver esse tipo de problema, que seria um prognatismo mandibular, nota que o arco inferior está à frente do superior. Isso Ou seja, o dente superior fica um pouco mais para trás, né? Isso, tá aqui, ó. Isso. A gente só virando aqui, que é a parte de frente, né? Tá vendo aqui? Esse movimento, ó. Essa parte aqui que eu estou com o dedo é a parte superior e inferior. Então, realmente é verdade que vai pela parte interna. Então, agora, esse tipo de problema, eu faço assim porque tem que ver essa diferença. Sim. Esse tipo de problema, como a origem do osso, a origem embriológica da maxila é diferente da mandíbula, isso aqui a gente pode resolver com a parte ortopédica, aparelhos ortopédicos, né? Que estimulam o crescimento da parte inferior e contém o crescimento da parte superior, se a criança estiver em crescimento. Se for no adulto, será necessário extrair 2 dentes na parte superior. Ou seja, o adulto é mais complicado porque a dentição dele está mais consolidada, Isso, ao contrário... o osso mais rígido, eu não consigo... Entenderam isso? Eu não consigo estimular o crescimento porque já cessou o crescimento no adulto. Então, se ele tiver deficiência mandibular ou protrusão, nós temos que corrigir mais a parte só virando dentária. Aqui. Esse é o movimento, pessoal, ó. Dá para ver, né, doutora? Olha como esse dente da parte superior, ele é muito para fora. É para fora. É aquele dentinho... Qual é o personagem? É Mônica Cebolinha? Não sei. Mônica, é a Mônica. Mônica. Eu já estou meio desatualizado. É isso aí. Com os personagens do Maurício de Souza. Agora, esse problema aqui, ó, que a mandíbula tá para frente da parte superior da maxila, esse osso aqui é de outra origem embriológica e ele não sofre remodelação óssea. Então, não adianta extrair 2 dentes inferiores, que você não consegue levar a mandíbula toda para trás. Então, nesse caso, se o paciente tiver terminado o crescimento, é necessário realizar uma cirurgia ortognática e diminuir cirurgicamente o osso da mandíbula. Agora, nós estamos falando de idade. Qual seria o momento ideal numa criança para se corrigir um efeito natural da chupeta, como a gente acabou de ver que o mau uso dela provoca? Não só isso, mas como outras também fatos. Provoca também o estreitamento do arco superior, diminuindo o espaço para erupcionarem todos os dentes. O ideal seria que a pessoa parasse de chupar a chupeta aos 3 anos de idade. Aí haveria uma autocorreção à criança. E não oferecer a criança, falar, olha, vai sair, fala assim, na rua não vai chupar chupeta. E vai diminuindo, dorme, tira a chupeta da boca, né? Não ficar oferecendo muito a chupeta. Então, até 3 anos, se você retirar a chupeta do filho, ele vai ter uma autocorreção. Entendeu? Esse problema Não, dentário tem algum conteúdo hereditário ou é fruto basicamente de mau comportamento? Não, tem conteúdo. Eu queria continuar. A chupeta, esse problema pode ser tratado, respondendo a sua pergunta, por volta dos 8 anos de idade, esse problema. E este problema aqui o problema do prognatismo mandibular, como é mais difícil de ser resolvido, ele deve ser tratado por volta dos 4 anos de idade. A pessoa aceita a intervenção, aprende a usar o aparelhinho, então você já começa a conter o crescimento da mandíbula e estimular o crescimento da parte superior. Destrava, porque senão a mandíbula vai segurar o crescimento da parte superior e vai crescer livremente. Então você passa a maxila para frente e segura a mandíbula, quer dizer, ela querendo crescer, ela já empurra a parte superior. Uma coisa que chama a atenção muitas vezes é a duração muito longa de um tratamento, mesmo em crianças.
Essa duração depende da gravidade do problema quando chega lá no seu consultório, doutor? Você tinha me feito uma outra pergunta também muito interessante. Qual Hereditário? foi? Então, os fatores da maloclusão são ambientais e hereditários, porque o gene que determina o tamanho da arcada dentária não é o mesmo que determina o tamanho dos dentes. Então, nem sempre o tamanho do dente combina com o tamanho do arco. Aí nós temos arcos apinhados, entendeu? Ou seja, tem muito dente largo para uma boca pequena. E às vezes existe dentes pequenos aí, ao contrário, para uma boca grande. Então os dentes são espaçados. Porque o gene que determina o tamanho nem sempre combina. Esses dentes são do mesmo tamanho desse daqui, ó. Tá vendo? Ó? É muito interessante isso. Só que essa boca é maior. Então, esses dentes alinharam, esses daqui não. Por isso que é importante iniciar o tratamento um adulto provavelmente teria que extrair dentes nessa situação. Numa situação como essa, extrai algum desses que está aqui todo apinhado? Extrairia dentes. Agora, se fosse uma criança que começou mais cedo, a gente pode expandir e fazer esse arco ficar deste tamanho e não extrair nenhum dente. Entendeu? Então, aí você foge mais de extrações, né? E agora, além desses problemas do tamanho do dente, existem esses 3 tipos clássicos de crescimento. O tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O que seria 3 tipos de crescimento? Esse daqui, basicamente, né, seria o normal. Né? Esse é um crescimento normal. Posso abrir aqui? Classe 1, pode. Esse seria a arcada normal, ideal. Que é a parte superior sendo uma tampinha para o inferior. Ou estando no máximo 2 milímetros O ideal à frente. sempre é o superior estar um pouquinho mais para fora que a parte de baixo, é isso, doutor? Isso, porque senão haveria um desgaste muito severo dos dentes. E esse daqui é a classe 2, que é a protrusão da parte superior, da maxila. Então, pegar só um pouquinho para a gente ver, tá vendo? Esse, o dente fica mais para fora, certo? O dente superior, natural. Perfeito. E esse daqui é a parte inferior. Eu estou falando assim, os tipos básicos. Existe uma coisa que eu gostaria de alertar a população, Tarcísio, que não implica, às vezes, em apinhamento, remonte dos dentes, e que as pessoas nem sempre prestam atenção. Que quando a mordida superior fica atrésica, e pode ser devido O que seria atrésica? Estreita demais. Tá. Menor do que a parte superior. Então, a gente chama de mordida cruzada. Isso faz a pessoa desviar a mandíbula para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, deve ser corrigido imediatamente, assim que aparecer, porque dá assimetria facial. Então, um lado do rosto cresce mais do que o outro, e isso é difícil de corrigir tardiamente, entendeu? E quem tem o famoso queixão grande? Esse é o que eu expliquei. O osso que forma a mandíbula, ele não tem uma remodelação óssea fácil como o da maxila. Sim. Então, se é um adulto, ele vai ter que fazer uma redução da mandíbula. O que já cresceu, você não consegue diminuir. A redução é diminuir o tamanho do osso? Diminuir. É um corte, tem uma incisão? Corte por dentro. Você corta, assim, a mandíbula é um osso curvo. Você corta aqui e desliza a mandíbula para trás. E depois coloca plaquinhas de titânio. Antigamente ficava com a boca amarrada 40. E como é que come? Eu sei que é líquido, mas como é que come? Antigamente não tinha jeito de mastigar. Hoje a recuperação é mais rápida, né? Ou seja, a gente pode imaginar que os problemas continuam, mas a forma de tratar agiliza mais. Isso. E também, ao mesmo tempo, causa menos dor, eu poderia dizer. Eu lembro do tempo que ficava a gente amarrado com uma coisa para fora. Para fora. O que era aquilo lá, doutor? Então, aí tem muita coisa interessante. Eu ia na escola e tinha uma menina que era armado, né? Chama extrabucal, mas eles chamavam de freio de burro. Não, isso eu não chegava a falar, não. Mas existia esse problema de usar. Aquele aparelho era usado para segurar esse crescimento. Esse aqui, daqui? Deixa eu ver, não. Esse aqui. Esse aqui, vamos mostrar direito. Esse é o famoso dente para fora. Ó.
E agora, É da Mônica ou esse do Cebolinha? problema, Da às Mônica. vezes, eles colocam implantes aqui nesse osso que pode fazer essa função, dentro da boca. Pode colocar um implante lá e segurar o crescimento, entendeu? Doutora, só vamos pegar aqui, né, para mostrar. Fica à vontade, conclui aí a explicação. Então, esse tipo de problema é um tipo de crescimento que ocorre enquanto é uma tendência hereditária, né, para ter esse tipo de crescimento. Então, é um tratamento prolongado, porque se você tirar a paratologia do paciente antes dele parar de crescer, você pode ter uma recidiva no problema. Volta? Volta, porque Recidiva, para quem não sabe, volta a acontecer o volta a problema. acontecer. Por exemplo, você termina um tratamento assim num menino, sexo masculino, de 12 anos. Ele ainda tem muito potencial para crescer. Então, existe um risco de recidivar um pouco, porque se ele tem uma tendência hereditária a ter esse tipo de crescimento, então você tem que ver se vai estabilizar do jeito que você deixou. Nessa palavra bonita, recidiva, ou seja, voltar a ter o problema. O adulto sofre menos do que uma criança, no sentido de poder voltar. Em questão de estrutura óssea, porque a estrutura óssea do adulto já está estabilizada. Agora, sempre que você movimenta um dente, ele tem uma tendência a voltar à posição original dele. Entendeu? E quanto mais cedo você corrigir a posição dentária, provavelmente você terá melhor estabilidade. Porque você tem uma informação genética para o seu dente ser daquele jeito. A gente vai lá, muda tudo, mas a informação genética está lá. Entendeu? Então, recidiva é o calcanhar de Aquiles da ortodontia. Então, por isso que todo mundo usa aparelho de contenção, depois existe a barrinha inferior para não voltar, porque o apinhamento inferior é altamente recidivante. Tipo assim, a pessoa vai ter que continuar tendo esse tipo de proteção para não voltar. Para não voltar. E no adulto, ele não vai ter mais crescimento, ele não teria esse problema de voltar a crescer. Mas dos dentes quererem movimentar, o dente dele vai querer movimentar. Agora, isso de recidiva é para cada um. A ortodontia moderna já aceita recidiva, porque é a tendência do dente voltar à posição que ele tinha antes. Então a gente tem que vigiar. Agora, uma palavra que é interessante, bruxismo. O que significa? E ele aparece quando a pessoa dorme, precisa ter um aparelho. Por que acontece isso, doutora? Nós temos duas palavras que são semelhantes, o bruxismo e o briquismo cêntrico. O bruxismo é quando a pessoa range os dentes, faz barulho. E o briquismo é só quando a pessoa aperta os dentes. Então, o bruxismo pode ter um componente hereditário e esse não tem cura. A gente tem um tratamento, mas qual seria? Cura não tem. O hereditário. Então, acontece muito de você perguntar no consultório e falar, sua mãe range os dentes? Chega uma pessoa que está com bruxismo, gastou os dentes, né? É um dos efeitos do bruxismo é gastar os dentes e às vezes gasta até a sua articulação temporomandibular, que é onde encaixa a mandíbula com o osso temporal. Então, se a pessoa tem um bruxismo muito forte, ela pode gastar o osso aqui, né, ter muitas dores e gasta os dentes também. Então, voltando ao que a gente estava falando dos componentes do bruxismo, ele pode ter um componente hereditário. Por exemplo, o pai do meu filho range os dentes. Meu filho tinha 4 dentes na boca, ele já range os dentes. Então, eu falei, que é esse barulho no quarto? Eu pensei que era um ratinho, alguma coisa. Era meu filho rangendo os dentes. Ele não tinha uma má oclusão, não tinha dente torto na época, nada. Ele era... Olha, eu ia morrer sem saber disso, que esse tipo de coisa é hereditário. É isso. Existe o bruxismo situacional. A pessoa passou por um divórcio, que é uma situação muito estressante, perdeu o emprego, está com uma dívida. Estresse puro. Estresse puro. Então, esse seria um situacional. Os meus pacientes, tem muito paciente que em período de vestibular, entendeu?
tem esse bruxismo temporário que, passando o estresse, a pessoa para de ranger, entendeu? E existe um outro componente que nem todo psiquiatra sabe, que hoje está se usando muito antidepressivos, né? E o grupo dos tricíclicos causa bruxismo. A pessoa que toma remédio contra a depressão, por que que isso causa? Porque tudo que é estimulante do sistema nervoso central, por exemplo, quando a pessoa tem muito tem bruxismo, a gente fala diminui a cafeína, porque a cafeína é um excitatório do sistema nervoso central, né? Então, você diminui a coca, diminui o café, para dormir melhor, não ficar tão agitado. Geralmente, as pessoas que têm bruxismo são pessoas ansiosas, hiperativas, não são pessoas muito calmas, relaxadas. Faz parte de um quadro. Que é importante seja relax, tem menos chance de ter o bruxismo. Com certeza. A não ser que tenha alguma coisa hereditária. Ou férias, né? Sim, perfeito. Se tiver de férias e tal. E tem alguns antidepressivos, eles estimulam a pessoa para ficar mais alegre, mais animada e tal. E isso também pode agravar o bruxismo. Uma coisa que eu acho interessante nesse seu segmento de atuação da ortodontia é que o seu paciente vira como se fosse uma pessoa da família, porque ele tem um tratamento que pode durar quantos anos? 4 anos? 5? Quantos, Olha, doutora? o tratamento depende do tipo de problema. Uhum. Então, tem tratamento que eu dou uma previsão, mais ou menos, para o paciente. Mas se é um paciente, que nem eu tive uma paciente que ela tinha esse problema aqui, a mandíbula para frente. Tá. Esse problema aqui, que é a mandíbula para frente, o prognatismo mandibular. Quando ela foi no meu consultório, eu falei para a mãe dela, eu vou casar com a sua filha. Porque esse tratamento vai ser muito longo. Porque eu tinha que acompanhar o crescimento dela. Ela foi para lá, os avós dela tinham esse problema, e ela foi para lá com uns 5 aninhos. E eu tirei o aparelho dela recentemente, agora com 14 anos, porque eu fiz um raio-x de mão e vi que ela parou de crescer. Se não, o dente dela já estava bom, mas eu não podia parar, porque ela tinha grande chance de voltar. Agora, a maioria dos tratamentos duram por volta de 2 anos e pouco, a não ser que tenha essa discrepância esqueletal muito severa. Essa parte, quando a parte superior é para frente, é muito mais fácil de resolver, né? E depende da severidade do caso. Se o paciente usa o que você pediu, o aparelho elástico, não quebra o aparelho, não falta as consultas. Porque tem paciente que às vezes fica 1 ano sem ir no consultório. Mas relaxa, como a gente costuma dizer. A média é mais ou menos uns 2 anos e pouco, a não ser que tenha um problema esqueletal severo. E cada paciente também tem um padrão de movimentação dentária. O dente pode andar de 0,5 até, com muito otimismo, 1,5, 2 milímetros por mês. Mas tem gente que anda meio, tem gente que anda 1. A média é andar 1 milímetro por mês. E tem andar seria movimentar tanto para frente como para trás, dependendo do para cima, para baixo, alinhamento e nivelamento, né? Então, a resposta é muito individual. Cada um responde de um jeito e conforme a sua idade também, né? Então, é isso daí que pode prolongar ou não o tratamento. Uma curiosidade que eu tenho, a questão de respiração, com esse comportamento em termos do não ajuste completo dos dentes, pode provocar algum efeito sobre a respiração das pessoas, doutor? Até é a via inversa. Problemas respiratórios causam problemas esqueletais no rosto da pessoa e eles causam o problema de falta de espaço no arco superior. Porque uma vez que você respire só pela boca, tem um problema de obstrução, ou por alergia, ou por hipertrofia de adenoide, ou por pólipo nasal, desvio de septo, pode ser por N fatores, né? Eu falei os mais básicos. Então, é muito importante você corrigir o seu problema respiratório, ou corrigir o problema respiratório do seu filho, porque isso pode
causar alterações esqueletais na boca. O equilíbrio da língua no céu da boca e mais o da bochecha dá a matriz funcional que dá a forma do arco. Uma vez que você fique com a boca aberta, seu arco vai ficar em forma de V, vai ficar mais estreito, vai faltar espaço para os dentes e a causa principal de mordida cruzada é a respiração bucal. Então, você não vai ter o espaço que você teria se você respirasse pelo nariz, de acordo com a teoria da matriz funcional, que é a língua apoiando no céu da boca e a bochecha, o equilíbrio de forças. Você fica só com a pressão da bochecha. Então, antigamente eles pensavam, se fizer uma disjunção palatina, que é o que é feito para ganhar espaço, abrir o arco superior, vai melhorar muito a respiração. E não acontece tanto isso, porque abre muito embaixo e pouco em cima. Então, tem que tratar a parte respiratória com o otorrino. Agora, pelo que você vive, tem uma vivência de 36 anos só em Orlândia, né? A sua carreira é cercada de muito sucesso. A gente percebe que você mantém uma vitalidade incrível e tem um prazer todo especial. Talvez nem precisasse mais fazer isso no aspecto financeiro, mas eu sinto que para você isso é um sacerdócio, é aquela coisa de gostar. Tanto é que você tem a capacidade de atender aqui em Orlândia e também em Ituverava. Por que ainda você mantém o pé em Ituverava? Porque meus tem respeito a teu pai? Porque meus pais moram lá, é uma maneira que eu tenho de visitá-los. E aí eu também não vou abandonar meus pacientes de lá, né? E realmente é uma alegria trabalhar. Eu pretendo trabalhar bastante porque me traz alegria. Eu não sou uma pessoa, não sou de sair demais, mas também não gosto de ficar tanto em casa. Eu fiz uma cirurgia uma época e tive que parar um pouco. Quando eu voltei para o consultório, foi um prazer. Parece que eu estava vivendo a minha vida, entendeu? E a minha vida, eu vou trabalhar até quanto eu puder. Minha vida é ortodontia. Eu sou apaixonada por ortodontia. Com toda a sua vivência, na sua opinião, o futuro da ortodontia aqui no Brasil é promissor? Os profissionais que têm hoje, a tecnologia, como é que está? O Brasil, em odontologia, tem gente que sai de outros países para vir tratar o dente aqui. A odontologia do Brasil é a odontologia de primeiro mundo. E, inclusive, eles estavam publicando tanto no American Journal of Orthodontics, tinha tanto artigos de brasileiros, casos e tudo, que eles deram uma barrada, porque estava tendo quase assim, o tanto de americano e o tanto de brasileiro. E tem muitos protéticos, os melhores protéticos de Nova York são levados do Brasil. Protético para Los Angeles, a parte de protético, de tudo, o Brasil é reconhecido. E a questão, por exemplo, nesse mercado mundial, o país que é um grande competidor, qual seria aquele que está acima da média, os mais importantes que atuam nesse segmento da ortodontia, na sua opinião, pelo que você lê e já viveu? Olha, eu respeito muito os Estados Unidos e gosto em especial de uma ortodontista que tem na Dinamarca, que chama Birte Melsen. Ela é presidente, não sei se ainda é, porque está sempre mudando, né, da Sociedade Europeia de Ortodontia. Porque eles não falam assim, eu acho isso, eu penso isso. Não existe isso. Existe pesquisa e você tem que demonstrar com dados, com pesquisa, que isso é verdadeiro ou é falso. Então, não é uma coisa assim, eu opino, eu penso assim, eu penso assado. É dados baseados em fatos, em pesquisas e demonstrados, entendeu? Eu respeito muito a ortodontia americana, mas o Brasil não está atrás, porque o americano investe em pesquisa e é um país mais rico, né? Mas a ortodontia brasileira não fica atrás. Doutora, foi um prazer muito grande recebê-la. Eu sei que o seu ambiente de trabalho, há tanto tempo que você está aqui, registro também, né, para a Patrícia, que está sempre do teu lado, acompanhando os pacientes, eu sou um deles, né? A Patrícia é meu braço direito e é uma alegria poder trabalhar com ela. Aliás, as suas funcionárias, elas têm a tradição de ficar muito tempo contigo, né?
Isso significa que você tem um bom trato com elas também, não é assim, doutor? Então, mas eu tenho um amor especial nas minhas funcionárias, que são as pessoas que estão lá me ajudando, né? Mas a Patrícia, eu gosto, ela tem uma característica toda especial, que é o amor e a alegria, entendeu? Além de ser uma pessoa eficiente e responsável. A Patrícia é técnica em saúde bucal, né? Então é uma pessoa em quem eu confio e posso contar. Eu sei que posso contar com ela. Eu sei da sua paixão por Orlândia e você sempre fez questão de me dizer ao me atender e quando a gente confirmou a sua entrevista. Eu faço questão de falar que eu sou eternamente grato a Orlândia. Aproveite essa oportunidade olhando para aquela câmera e dê essa gratidão toda que você tem por Orlândia, que é uma cidade que eu sei que recebeu tão bem. Então, eu quero falar para vocês, pessoas de Orlândia, que eu me sinto bastante orlandina, porque aqui eu passei a maior parte da minha vida, aqui eu fiz grandes amigos, aqui eu fui muito acolhida com amor, carinho, com respeito, e isso também criou o mesmo sentimento em relação a vocês. Gosto de estar aqui, gosto de morar aqui e quero agradecer por tudo que essa cidade e as pessoas que moram aqui me proporcionaram viver. Estou feliz de estar aqui em Orlândia. Muito bem, tenho certeza que vocês gostaram. Mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.